Oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. Tô muito feliz que eu voltei pro canal e com essa volta já tem novas pessoas conhecendo o canal, então esse é um canal feito por uma imparcialmente cientista apaixonada pelo Santos desde pequenininha, mas o canal existe desde 2017, então se você scrollar, você vai ver vários Isabéis que já existiram nesse canal, mas eu sou muito feliz porque esse canal acaba sendo um pouquinho, né, uma parceria muito titica da história do Santos, mas uma parcela muito grande da minha história como criadora de conteúdo, então sejam todos muito bem-vindos. E nesse canal, primeira vez, né, vamos fazer o primeiro pré-jogo do Santos aqui em 2016, já tivemos uma cacetada de pré-jogos nos outros anos. 2016, tudo certo com a minha cabeça. Em 2020, eu falei 26 ou 16, não importa. O que importa neste momento é que é 2026. Estamos aí de caras novas. Essa camisa mesmo é a camisa do ano passado. Deu mó bafafá essa camisa pra eu conseguir ela, mas eu já vou contar isso pra vocês. Antes eu vou falar o que a gente vai falar hoje. Falaremos sobre a escalação, falaremos sobre Vila Belmiro, falaremos um pouquinho sobre o Santos nesse início de ano, né? Um Santos que vai tá bem mexido, a gente tem bastante desfalque e eu vejo muito como o Vojvoda tá olhando esse jogo, não como um teste, obviamente, porque a gente sabe das dificuldades do Campeonato Paulista. Nós, como santistas, sabemos mais que todo mundo como a gente precisa respeitar o Campeonato Paulista desde o começo. Esse Campeonato Paulista, ainda mais que é todo chulá, vai ser todo diferenciado. Então, a gente mesmo vai estar jogando a primeira vez, acredito que nesse formato, meio como eles falaram, né, que é uma Champions League, mas na verdade é o Campeonato Paulista. Então, o Santos precisa respeitar o Paulista, a gente já passou muito sufoco. Nem eu, nem você, nem ninguém, só os espectadores que são dos outros times estão querendo que a gente se ferre logo de início de ano. É um Santos, então, vamos já falando exatamente sobre o Santos de hoje, é um Santos que vem com um bom histórico, né? A última derrota do Santos foi contra o Flamengo dia 9 de novembro, desde então são 4 vitórias e 2 empates. Um Santos que fez uma última reta do campeonato muito boa, é claro, né? Até tava vendo o Rafael Prates da ESPN falando sobre isso. O Santos não teria, eventualmente, né? Talvez não poderia ter continuado na Série A se não fosse Neymar, mas ao mesmo tempo é um Santos que estava naquele momento, né? Estava nessa fase conturbada também com o Neymar. Então a gente sabe que a volta do Neymar é extremamente importante, é um Neymar que só volta pelo menos a partir de fevereiro, então a gente vai ter esses jogos esse mês todinho sem Neymar, mas é um Santos que, independente de Neymar ou de Gabriel, precisa funcionar. Não tem como depender só desses jogadores. O Neymar, né, pra nós, realmente é um dos maiores, com certeza um dos maiores da história, nosso maior jogador, mas nesse momento a gente sabe que depende muito mais do que isso. É um Santos que precisa entregar em outros setores para que a gente não passe sufoco. Então, cara, é surreal ainda falar de Neymar e Gabigol no Santos, mas a gente sabe que o Santos precisa de mais do que isso para que não seja exatamente um 2025. Acredito que a gente, como santista, acaba se contentando muito pouco, né? A gente se contenta muito pouco em permanecer na Série A nos últimos anos, né? Temos aí a recente memória, infelizmente, de 2023, mas eu acho que é um santista que precisa conseguir cada vez pedir mais, é um treinador diferenciado, é um Santos que precisa confiar no trabalho do Vojvoda, porque é um trabalho de consistência, é um trabalho longo. Normalmente o Vojvoda faz esses trabalhos realmente que ele fica mais tempo no time, e agora o Santos tem cada vez mais peças mais caras, mais experientes, elas também precisam entregar, precisa dar o retorno. Não dá pra gente começar a simplesmente toma um milhão, todo mundo ganha 1 milhão, mas ninguém tem um mínimo de retorno para o Santos em consistência. Então, primeiro falando sobre os desfalques que o Santos tem hoje. Hoje os desfalques tem, obviamente, o Neymar tem uma volta, pelo que o Mossetti falou, né, não volta esse mês. E aí a gente teve Gabriel Bom Tempo e o Barreal. O Bom Tempo fez uma cirurgia de desvio de septo no nariz. Eu falei no último vídeo que eu vi alguma notícia de alguém com uma lesão, com uma cirurgia no nariz, mas não lembrava quem era. É o Bom Tempo, então ele provavelmente já estará disponível contra o Palmeiras, que o Santos já tem essa cacetada, que é ter o Palmeiras na segunda rodada. E o Barreal também. Não sei o que aconteceu exatamente com o Barreal, mas é que existe uma questão de regularização. Não tenho nenhuma informação aqui pra explicar o que aconteceu, alguém perdeu esse e-mail, o que rolou com o Barreal. É uma peça extremamente importante pro Santos, mas não joga hoje por questão de regularização. E a gente espera aí, né, que o Santos mande esse e-mail, suba esse PDF. Gente, eu tenho a menor ideia do que aconteceu, tá? Mas eu julgo que seja uma coisa simples pra que a gente tenha Barreal nos próximos jogos. Os outros também que estão fora é o Zé Rafael e o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares com edema na panturrilha e o Zé Rafael, meu Deus, com conjuntivite, coitado. Então, esses dois nomes provavelmente não estarão disponíveis contra o Palmeiras, mas vamos ver, né? Vai que tem uma super recuperação de conjuntivite. Acho que a grande preocupação da conjuntivite é porque ela acaba podendo transmitir para os outros jogadores, né? Eu não acho muito interessante a gente ter uma terceira rodada com 10 pessoas do Santos com conjuntivite, mas é um Santos que, né,
vai ainda se entendendo, vai montando o seu time. Tem o Gabriel, que não é uma peça pra completar elenco, é uma peça pra ser referência do ataque. Então o Santos que talvez... Então, principalmente nos jogos sem Neymar, vai ter o Gabriel não só como referência no jogo, como ataque, mas como referência talvez até sendo um capitão. Então vamos ver aí como o Gabriel chega. Eu tô muito animada pra ir pra Belmiro hoje. Eu tô muito, muito, muito animada mesmo. Estarei lá. Espero vê-los aí, todo mundo que conseguiu comprar ingresso pra hoje. Eu vi que o Santos até soltou uma cota extra de ingressos. Então eu fico realmente bem feliz que estaremos juntos na Vila Belmiro com esse... Cara, em São Paulo já tá 30 graus. Acredito que pegaremos hoje um tempinho bem razoável na Vila. E até falando sobre tempinho razoável, eu tava vendo a copinha, até onde eu vi, são meio-dia e pouquinho, tava 2-1 pro Santos. E, cara, jogar em São Carlos às 11 da manhã na copinha também é furada, né, senhores organizadores da copinha? Porque, assim, é um absurdo. O que tá de calor, assim, é muito grande. Eu vi que teve a parada de hidratação, mas tiveram momentos que parou o jogo, até porque os jogadores também, tinha jogadores que não estavam se sentindo tão bem. Então, assim, 11 horas da manhã pra jogar na copinha é extremamente complicado. Não sei o resultado, mas até a hora que eu vi, tava 2-1 pro Santos. Lembrando que é um Santos também que tava jogando com reservas. É um Santos já classificado na copinha. Então, até acredito, né, até por ser um jogo que tem esse cansaço tão grande dessa hora que tá jogando e tudo isso, também é um Santos que vem poupando os seus jogadores. E bom, as outras ausências que a gente já sabe é do próprio Souza, que é o que tudo indica, né? Tem os seus vários milhões aí pra ser vendido e ir pro Tottenham. É uma vontade do jogador, é uma vontade do Santos, é claro, ter mais, poder receber mais dinheiro. Eu vi muitas pessoas aqui no canal falando, pô, o Souza merecia mais, valeria mais. É um Santos que a gente sempre questiona muito essas negociações, mas é um Souza que já não joga hoje. E o outro jogador também é o próprio Vitor Hugo. Falei no último vídeo que existe essa questão dessa troca, dessa negociação Vitor Hugo e Gabriel Menino chegando. E o Vitor Hugo é um cara que não quer mais jogar no Santos, não tem problema nenhum, um abraço, um beijo. E ele deve jogar no Atlético Mineiro de São Paulo, ele que precisa de esforços. Então vamos ver como que essa história se fixa, mas esses jogadores também não estarão disponíveis hoje. Só pra vocês saberem quais são os relacionados do jogo de hoje. Deixa eu abrir que eu sou meu cegueta. Zoom. Bom, os relacionados do jogo de hoje, quem estará aí no banco do Santos também? Diógenes, Vinícius Lira, João Schmidt. Peraí que tá muito pequeno, nossa, eu sou uma cegueta. Vou colocar aqui, ó, pra enxergar pra vocês. João Schmidt, Robinho Júnior, Tomás Rincon, Gabriel Barbosa, Mike, João Basso, Luan Pérez, Willian, Tassiano, Cabaleiro, Igor Vinícius, Lautaro Dias, Pepe Firmino, Zé Ivaldo, Miguelito, Escobar, Roleister, Matheus Xavier, o nosso menino da Vila recém-tirado da copinha para jogar o jogo de hoje, para estar disponível no jogo de hoje, né? Não sabemos se vai jogar. Gustavo Henrique, a mesma coisa do Matheus Xavier, Gabriel Brazão e Adonis Frias. Então a gente fica muito feliz aí que ter vários meninos, né? Meninos da copinha, meninos da Vila, até Gabriel Barbosa estando nos relacionados. Mas em questão de quem vai jogar, né? Quem estará ali, qual é a nossa possível escalação. Coloquei aqui a possível escalação que o GE deu. Então, a possível escalação do Santos para hoje é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, Willian e Roleister, Robinho Júnior, Gabigol e Lautaro Dias. O Musset no UOL falou que muito provavelmente não teremos Robinho Júnior começando o jogo, teremos Cabaleiro. Então tem essa pequena divergência aí entre possibilidades do Santos, mas é um Santos que vem jogando um pouco parecido com o do ano passado, vai jogar com o Gabriel, tem a questão do Neymar, tem muitos desfalques, é só a primeira rodada. Eu sei que a gente vem com muita expectativa para esse ano, porque a gente merece ter essas expectativas, porque os últimos anos realmente não atingiram nenhum tipo de expectativa do torcedor santista, mas a gente tem que... Eu fico nesse misto de, pô, mas ainda é a primeira rodada, mas é uma primeira rodada que a gente vai precisar desses 3 pontos em qualquer momento. O Campeonato Paulista a gente já sofreu muito em últimos anos, mas vamos ver o que vai acontecer hoje. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa pra falar pra vocês. Cara, só pra contar pra vocês dessa camisa. O que aconteceu dessa camiseta? Eu comprei essa camisa no passado. E aí chegou essa camisa, essa feminina, sem essa gola. E o mais legal da escadaria, do Santos, sei lá o que, é essa gola. Esse churro aqui. E aí chegou em casa e aí eu comecei a ver que na Santos Store e em outros lugares eles estavam vendendo essa camisa com a gola, falando que a feminina também tinha gola. Fiz um post no Twitter, mesmo eu, tava totalmente sem gravar nem nada. Fiz um postzinho no Twitter e aí com muita felicidade o Santos e a Santos Store me mandaram a camisa e não depois desse post, tá? Eu e várias outras mulheres reclamamos também, não tem nada a ver com ter sido o meu tweet, mas eu e outras pessoas também embarcaram, porque eu acho que muitas vezes o Santos falha muito nisso, né? De fazer roupas, né?
produtos oficiais muito legais, mas não olha pro público feminino. É até uma questão que eu já falei tanto sobre isso. O Santos lançou agora essa linha com a The Wanted, super bacana a linha, mas não tem nenhuma peça feminina. E não é uma questão de usar P, né? A gente sabe que às vezes a peça precisa ter uma modelagem. Eu sou uma pessoa de 1,55 m, então assim, mesmo um P masculino fica muito grande. Então é o Santos que realmente olhou pro seu público, me mandou de volta essa camisa. Eu paguei essa camisa a primeira vez. Paguei, como eu disse, não foi nada de, influenciadorzinho, pipi, nada disso. Paguei, o Santos viu a minha reclamação e voltou não só pra mim, como pras outras mulheres que tinham comprado essa camisa também. E por fim, eu vi umas pessoas falando que eu devia acionar o hype aqui. Gente, eu fiquei 1 ano fora, eu preciso dar uma regularizada aqui no meu AdSense, nas questões burocráticas aqui do YouTube, por enquanto eu só tô gravando pra me reconectar com vocês. Mas muito obrigada por vocês terem falado, Bel, coloca o hype pra gente ajudar o canal. Obrigada mesmo, vou olhar tudo isso certinho pra gente também impulsionar o canal de outras formas. Sejam todos bem-vindos ao esse canal. Eu só dei um todes, né? Nossa. Eu já tô vendo, assim, tipo assim, quem ficou até o final e viu um todes, falou, pegou esse, foi sem querer. Foi sem quererzinho? Vocês se incomodam? Acho que sim, né? Vamos voltar pro todos? Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Então, sejam todos e todas bem-vindos nesse canal. Fico muito feliz de tê-los e tê-las aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, beijinho, amo vocês. Não pausou o vídeo com o meu controle.